Hallo, hallo, ihr Lieben. Guten Morgen. Bom dia. Willkommen. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa AGCA desse mês. Tô tão animada. Guten Morgen. Bom dia. Vamos entrando aí, vamos entrando aí. Hoje a gente tem um Tira Dúvidas ao vivo. O que isso significa? Que você pode me mandar sua dúvida e eu vou responder ao vivo tudo sobre alemão, tá? Então qualquer dúvida que você tiver, pronúncia, vocabulário, gramática, agora é a hora. Praticamente uma aula particular comigo, né? Guten Morgen, vão chegando, ó. Ali embaixo, onde tem, aqui embaixo, ó, tem Hallo. Tem um balãozinho com um negocinho de pergunta. Com um ponto de interrogação. Mandem suas perguntas aqui. Então tem um balãozinho com um ponto de interrogação. Mandem suas perguntas aqui que eu vou responder tudo. Tudo. Fechou? Eu vou até fazer uma coisa aqui, vou entrar no meu Instagram também. Ver se vai funcionar. Não, tá dando. Achei que ia dar certo entrar nos dois aqui, só pra chamar a galera, mas não deu bom não. Tem problema não, vambora. Gente, já tô recebendo perguntas aqui. Vamos lá. O que a gente está fazendo aqui? Esse mês de junho, todo sábado, 10 horas do horário de Brasília, nós vamos estar juntos aqui, tirando dúvidas. Então, eu vou estar aqui alguns, o professor Alex vai estar aqui alguns. O importante é que a gente vai tirar dúvidas de vocês relacionadas ao alemão. Então, durante a semana, vai escrevendo suas dúvidas. Vai escrevendo suas dúvidas, que chegando aqui, sábado, 10 horas do horário de Brasília, você vai ter suas dúvidas resolvidas. Combinado, gente? Fez sentido? Aqui embaixo, ó, tem um balãozinho com ponto de interrogação. Nesse balãozinho com ponto de interrogação, é para você fazer suas perguntas, tá? E aí eu vou respondendo. Fechou? Ó, o Richard, você é a melhor. Tamo junto. A vida é muito curta para aprender alemão, não é nada, não é nada. É só a gente querer. Eu tenho, nem tem tantos anos assim nas costas e já falo alemão. Cada um de vocês vai conseguir também, se vocês quiserem, tá? Então vamos lá, gente. Esquema simples. Vocês colocam a pergunta e eu respondo. Vou começar com essa pergunta aqui, ó. Minha professora de alemão diz que o alemão da Suíça é imperceptível. O que você pensa? Imperceptível no sentido de não dá para entender, né? Em Portugal a gente usa perceber como entender, no Brasil não. Sim, o alemão suíço é uma língua completamente diferente, né? A gente pode até falar que é um dialeto do alemão. Por isso, realmente não dá para entender. Lá dentro do clube a gente tem um curso de alemão suíço exatamente por isso. Para quem quiser ir para Suíça, poder fazer um curso específico de alemão suíço, porque é bem diferente. Os alemães da Suíça, eles aprendem o alemão padrão na escola, mas no dia a dia eles falam alemão suíço. Então, você consegue se comunicar com o alemão padrão? Consegue, mas na hora de entender, na hora de realmente estar inserido na sociedade, difícil com o alemão padrão. Então, vai para a Suíça, aprende o alemão padrão, obviamente, mas depois começa aí um processo de aprender o alemão suíço. E é difícil achar curso, né? Por isso que a gente fez um curso para vocês lá no clube, tá? Uh, vamos lá. Die Milch trinkst du. Die Milch trinkst du. É nominativo, frase ambígua ou o mestre Yoda fala?
Vamos entender essa frase aqui, gente. A gente tem isso em alemão que é muito interessante, tá? A gente tem. Essa frase significa: de Milch é o leite, trinkst é bebe e du é você. Então, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, essa frase significa: o leite bebe você. O leite bebe você. Mas essa frase quer dizer você bebe o leite, tá? E aí você vai me perguntar, Lud, o que é isso, né? Basicamente, em alemão, a gente tem obrigatoriamente o fato de que o verbo está na segunda posição. Quando eu falo segunda posição, gente, prestem muita atenção, porque isso aqui é o coração do alemão, é o cerne da coisa. Se você entender isso, você tá feito, você tá feita. Quando a gente fala segunda posição, eu não tô falando de contar a palavra, porque se eu digo assim, de mis trinks do, o trinks, que é o verbo bebe, tá na terceira, é a terceira palavra, mas não. Quando a gente fala em posição, a gente fala em grupinhos de palavras que pertencem juntos. O leite pertence junto. O com o leite, percebe? É um significado só, isso a gente chama de sintagma. Se eu digo assim, a menina feliz brinca com a bola vermelha. A menina feliz é um grupo de palavras que pertence junto. Brinca é o verbo, com a bola vermelha é o outro grupo de palavras que pertence junto, entendeu? Então, a gente vai ter grupos de palavras ali que eu não posso separar, não posso falar a menina brinca feliz, a menina brinca com a bola vermelha, com a bola feliz vermelha. Já não significa nada, esse feliz já não tá mais fazendo parte de menina, porque a menina feliz é um grupinho de palavras inseparável. Isso aí é o que a gente chama de sintagma. Então, quando a gente fala de mich trinkst du, a gente tem o trinkst, que é o verbo beber, na segunda posição. Por quê? Porque de milch, o leite, está na primeira posição, o leite. Trinkst, bebe, está na segunda, e o du está na terceira. Tá. Por que eu tô falando isso? Porque o verbo, em alemão, obrigatoriamente tem que estar na segunda posição. E o sujeito? O sujeito é quem faz a ação. Então, nesse caso, quem está bebendo é o du, é você, né? O sujeito, ele não necessariamente precisa vir antes do verbo, ele pode vir depois. Ele vem geralmente pertinho do verbo, ou antes ou depois, tá? E isso é uma coisa bem diferente do português, porque no português eu sempre coloco, ou quase sempre coloco, o sujeito antes do verbo. Eu falo assim: o leite, a menina bebeu. Eu sempre vou colocar essa menina bebeu antes. Ou amanhã eu vou ao shopping, né? Então, eu posso falar assim, eu vou ao shopping amanhã. Eu vou ao shopping amanhã, não é verdade? Se eu quiser colocar esse amanhã no início da frase, eu digo, amanhã eu vou ao shopping. O eu se mantém à frente do vou. Por quê? Porque em português é quase assim, obrigatório que o sujeito, esse eu, que quem está fazendo a ação venha antes da ação. Em alemão, não. Ele pode vir ou antes ou depois. Então, quando eu tenho uma frase do tipo, die Milch trinkst du? Como é que eu faço para entender uma frase em alemão? Primeiro, eu acho o verbo sempre, que aqui é trinkst. Depois, eu vou procurar o sujeito, quem está fazendo a ação. E ele pode estar tanto na primeira quanto na terceira posição, ou seja, antes ou depois do verbo. Aqui, obviamente, do é o sujeito. Do é sempre sujeito. Toda vez que você tiver do na sua frase, vai ser sujeito. Do obrigatoriamente é sujeito. É aquilo que é nominativo, nem vou entrar nessa questão de nominativo aqui. Mas o do é sempre sujeito. Então eu sei que do é o sujeito. Então é você bebe. E o que vier na primeira posição de milch vai ser o complemento. Então essa frase é como se eu tivesse que ler de trás para frente mesmo. Você bebe o leite. Aí você vai me perguntar, Lud, tem diferença entre de milch trinks du ou du trinks de milch? No significado, não. Ambas significam você bebe o leite. Então, para que alguém faria uma frase do tipo de milch trinks du? Né? Como a Keka falou aí, parece mestre Yoda falando. Se faz esse tipo de frase para dar uma ênfase naquilo que está na primeira posição. Então não é uma frase tão natural, mas vai acontecer durante a fala, durante a conversa. Por exemplo, eu falo assim: ó, nós temos aqui na geladeira água e leite. A água eu bebo, o leite você bebe, tá? Então nós estamos morrendo de sede, mas só tem água e leite, tem pouco. Então a água eu bebo, o leite você bebe. Então, veja bem, eu tô dando ênfase no leite. O leite você bebe. E em português, o que, que eu tenho? O que, que eu faço? Eu coloco o leite, depois eu coloco o sujeito você, depois eu coloco o verbo bebe. Em alemão eu não posso fazer isso. Se eu quiser dar ênfase pro leite, de milch, eu tenho que colocar o verbo, porque obrigatoriamente o verbo está na segunda posição e depois o sujeito. Então, esse tipo de estrutura ele vai acontecer só quando eu estiver querendo dar uma ênfase específica por uma questão contextual naquilo que eu coloquei na primeira posição, no caso de milch. Fez sentido, gente? Gostaram da explicação? Me falem aí se fez sentido. Mandem aí um coraçãozinho. Vamos ver mais perguntas.
De 2 a 4 anos, qual pode ser meu nível? Eu imagino que é de 2 a 4 anos de estudo, né? C1 já estaria ótimo. Eu adorei o C1, já estaria ótimo, Canadian First. Porque C1 já é um nível bizarro em alemão, é muito alto, né? Então C1 já estaria ótimo. C1 já estaria ótimo para toda a população mundial. Ai, ai. Mas, até porque se você alcança o C1, você não precisa de mais nada, né? Você não precisa necessariamente de um C2, assim. Se você não for dar aula de alemão e tal, não precisa. Ou se você não for fazer alguma pesquisa bem profunda em alemão. Gente, de 2 a 4 anos, qual pode ser seu nível? Vai depender de quantas horas por dia você estudar. Dá para chegar em 4 anos tranquilamente, até em menos no C1. Eu tenho aluno no clube de alemão, o Boyren, por exemplo, que ele chegou no C1 em 1 ano de estudo. Ele fez a matrícula no clube, 1 ano estudando, muito claro. Ele chegou no C1. Então, gente, tudo depende do seu tempo de dedicação. Não é em anos, é em quantas horas você. Quantas horas a gente consegue chegar em determinado nível, tá bom? Mas óbvio, tem que estar estudando com o método correto. Não adianta estudar 4 anos pela internet aí, cada hora vem um conteúdo diferente, que não tem um começo, meio e fim, que não tem uma lógica, que não tem uma progressão, que não tem exercício, que não tem parte de áudio. Não adianta, né? Então, com o material correto, dedicando muitas horas, né? Com todas as horas que você tem disponível, eu já vi gente chegando no C1 em 1 ano, tá? Que é o mínimo que eu acho. Acho que não tem jeito de chegar no C1 em menos de 1 ano, não, viu? Vamos lá. Boa pergunta. Qual a diferença entre dürfen e können? A Hatz ele C1 em 1 ano, aluno com hiperfoco. Ele estudava muito, né? Porque você tem que estar disposto a estudar muitas horas por dia para chegar a C1 em 1 ano. Não dá para falar, vou estudar 1 hora por dia. Não vai chegar nunca, né? Mas se tiver foco, dá. Vamos para essa pergunta aqui, gente. Qual a diferença entre dürfen e können? Eu adoro essa pergunta porque isso dá muita confusão em alemão e é muito fácil, tá? O können, gente. O können. Olha como é que pronuncia. Können. Faz boca de ó e fala aí. Können. O können, ele significa poder, tá? Mas em quais sentidos? No sentido de ter a capacidade de fazer algo. Capacidade. Que em português a gente usa o verbo saber para isso. Eu sei nadar. Eu sei falar alemão. Em alemão é können. Ich kann schwimmen. Ich kann Deutsch sprechen. O können também pode ter a ver com possibilidade. Eu tenho a possibilidade de fazer isso. Então eu posso dizer assim. Ich kann dich morgen anrufen. Eu posso te ligar amanhã. Eu tenho a possibilidade. Não preocupa não que eu posso te ligar. Ich kann dich morgen anrufen. Então, eu tenho a possibilidade. E, assim, em contextos muito, muito, muito informais, às vezes vai usar o können como permissão. Mas, assim, essa ideia da permissão mais forte, ela vai ser usada com o dürfen. E é aí que é a diferença. O dürfen, ele é poder no sentido de ter a permissão de fazer alguma coisa. Então, eu vou usar o dürfen quando eu tenho uma instância superior que tem poder sobre uma instância inferior. Quem, por exemplo? Vamos dizer, o governo. O governo diz assim que você não pode fumar em lugares fechados. Então, lá no lugar fechado vai ter a seguinte placa: Hier darf man nicht rauchen. Aqui não se pode fumar. Dürfen. Aqui não se tem a permissão de fumar. Você vai perguntar para sua mãe, você é uma criança, vai perguntar para sua mãe se você pode ir à casa do seu amiguinho. Darf ich? Eu posso. Por quê? Porque eu estou perguntando para uma pessoa que tem a autoridade se eu posso ou não posso fazer algo, tá? Então, a negação do dürfen é ser proibido. Porque se você não tem a permissão, é proibido, correto? Se eu falo assim, hier darf man nicht rauchen, aqui você não tem permissão de fumar, então tá proibido, tá? Então, a negação do dürfen é a proibição, inclusive exatamente porque ele tem a ver com uma instância superior te dando a autorização. Nada a ver com können, que é possibilidade ou capacidade.
No caso da capacidade, a gente fala em português com o verbo saber, por isso que confunde. Eu sei nadar, eu sei falar alemão, etc. Ficou claro, né, gente? Tô vendo vocês comentando aí. Lídia é uma benção, gente. Eu amo vocês demais. Você tá doido? Vamos ver. Vai mandando pergunta aí, gente. Você tem alguma dica para ter mais fluência falando alemão? Tenho pouco contato com a língua alemã no dia a dia. Gente, isso é um medo que a gente tem mesmo, né? Diferente do inglês, por exemplo, no alemão a gente não tem, assim, aquela bomba, né, de conteúdos, é, bomba de conteúdos em alemão. Como é que a gente vai entrar em contato? A gente cria, né, gente, a nossa própria atmosfera. Por exemplo, você pode. Ah, não tem tantos filmes na Netflix em alemão. Você pode muito bem ver a Netflix em alemão. Não necessariamente porque o filme é em inglês, você tem que ver em inglês. Você pode colocar para ser em alemão, com legenda em alemão, por exemplo, né? Isso é totalmente possível na Netflix. Principalmente se você colocar a sua conta da Netflix em alemão, essa é uma dica, tá? Porque às vezes se a conta da sua Netflix está em português, se a conta da Netflix está em português, ele não vai dar o alemão como língua possível para dublagem. Mas se você colocar contas em alemão, você vai ter. Ô, gente, muita gente mandando perguntas direto aqui no chat. Eu vou perder essas perguntas, não vou conseguir responder, porque eu estou respondendo uma coisa e estou falando e vocês estão mandando outras perguntas. Aqui embaixo, ó, tem um balãozinho com um ponto de interrogação. Faça a pergunta aqui, por favor. Por exemplo, diferença entre dürfen e müssen, diferença entre werden e op. Assim que eu terminar essa, eu vou respondendo. Por isso que tem esse balãozinho aqui das perguntas, fechou? Manda uns coração aí, gente, pra eu ficar feliz. Não vi um coração subindo ainda. Bom, o que eu tava falando. Então, coloca sua Netflix em inglês, tá? Coloca sua Netflix em inglês e, e aí, inglês, perdão, em alemão, e aí você vai ter a possibilidade de ver em alemão. Música em alemão. Gente, quando eu tô aprendendo uma língua, eu imerjo na língua, assim, fica uma coisa. Eu fico imersa mesmo. Por exemplo, eu tava aprendendo espanhol, vocês lembram, né? Que eu aprendi espanhol em 2 meses, há uns final do ano passado. Aprendi não, né? Eu já falava um pouco, mas eu cheguei no C1 rapidamente. Já entendi e tal, mas tava aquele. Tava enferrujado, né? E aí consegui chegar. Como é que eu fiz? Gente, tudo que eu fazia era em espanhol. Podcast em espanhol, música em espanhol, série em espanhol, tudo em espanhol. E você consegue fazer isso, sabe? Você consegue fazer isso. Além disso, você, aluno do alemão, do clube de alemão, vá às aulas ao vivo de alemão, vá às aulas de conversação, sabe? Encontre um colega para ficar falando em alemão, isso aí já vai resolver seu problema. Que você tem que ativamente se colocar nessa nessa situação. Você tem que ativamente decidir. Eu vou colocar alemão em todas as coisas da minha vida, né? Agora chegam umas perguntas aqui, vamos lá. Ô, Lud, qual a diferença entre os verbos müssen, dürfen e sollen? Bom, o dürfen eu já expliquei, né? O dürfen é permissão. Quando eu tenho permissão de fazer alguma coisa, eu não tenho a permissão de fazer alguma coisa. Se eu não tenho a permissão, é proibido. Então, ich darf rauchen, eu tenho a permissão de fumar, eu posso fumar. Ich darf nicht rauchen, eu não posso fumar, eu não tenho a permissão de fumar. Então, o dürfen sempre vai ter a ideia de ter uma instância superior e ela tá me dando autorização ou me proibindo de fazer alguma coisa, tá? O que é o sollen? Aí o sollen, gente, é é... Ô, gente, o Instagram tá bugando e distorcendo a minha voz? A Kátia falou que tá. Me digam aí se tá mesmo. Não, o pessoal falou que tá bem, Kátia. Então, o que é, então, o, o Zollen? O Zollen, gente, ele é um verbo muito estranho, tá? Muita atenção pro Zollen. O Zollen é o seguinte, é quando eu tô passando um recado de uma pessoa. Eita, como assim? Imagina, imagina. Eu tô com o Felipe aqui em casa. Aí a namorada do Felipe me liga e fala assim: Lude,
fala pro Felipe vir para casa. Fala pro Felipe vir para casa agora. Aí eu vou virar pro Felipe e vou falar assim pro Felipe: Du sollst nach Hause gehen. Você tem que ir para casa. Ué, mas por que soll? Porque eu tô falando que ele tem que ir para casa, mas não sou eu que tô dando a ordem, eu tô repassando o que foi falado para mim. Isso é o soll. Então o soll ele é um pouquinho mais complicado por causa disso, entenderam? O soll, o soll, então alguém me ligou ou alguém me falou que eu tenho que passar o recado para outra pessoa que ela tem que fazer alguma coisa do sollst na house again. Não sou eu que tô dando a ordem. Alguém deu a ordem, eu só tô te passando o recado. Esse é o soll. Não confundir com o sollte, com TE no final. Sollte. Quando eu coloco TE no final do sollte, aí é para dar conselhos. Du solltest nach Hause gehen. Você deveria ir para casa. Então, essa é a diferença do soll, quando eu conjugo ele soll, para soll. Tô até escrevendo aqui para vocês. Sollte. Então, o primeiro soll, que eu escrevi aí nos comentários, é para eu passar esse recado, e o segundo sollte é para eu dar um conselho. Você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo. E o müssen? O müssen é o mais simples de todos, é dever, uma coisa que você tem que fazer. Du musst Deutsch lernen, você tem que estudar alemão. É o ter que. Se você traduzir como ter que, ich muss meine Hausaufgaben machen, eu tenho que fazer o meu dever de casa. Pronto. Ficou claro, gente? Estão anotando aí? Gostaria de ter uma ideia de como é seus livros por dentro, como é o conteúdo. Deixa eu ver se tem o meu livro aqui. Tenho. Peraí. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Estão vendo ali meu banheiro que eu não fechei a porta, né? Que vergonha. Então, ó. Esse aqui é o meu livro, der Ausländer, que é o livro de gramática de alemão. Tá vendo? Como é que ele é? Olha que coisa mais linda do mundo. Ele tem as explicações, ele é super bem editado, tá? Depois, em cada parte, você vai ter um QR Code para você poder, além de ler, você vai poder assistir uma aula sobre esse tema também, tá? Todo o texto, todo o livro é escrito como se eu estivesse conversando com vocês. Ou seja, ele é um livro escrito assim, do jeito que eu falo. Para que não seja, né, aquela gramática chata, que ninguém aguenta, que ninguém entende, só a palavra que você não entende. Ele é escrito, tá? Na ordem que você tem que ler. Então não é dividido, tudo sobre verbos, tudo sobre substantivos, não. A ordem que você tem que ler, uma ordem natural para você entender toda a gramática básica do alemão, tá? Ele tem um curso especial de casos, um curso especial de adjetivos. Tá vendo esse amarelinho aqui? São os cursos especiais que estão no meio dele. Modéstia à parte é fantástico, tá? Modéstia à parte é o livro de alemão mais vendido do Brasil. Aqui atrás, ó, tem um resumo de todas as tabelas. Essa parte verde aqui, ó. Difícil mostrar, né? Essa parte verde aqui é o resumo de todas as tabelas importantes também para você ter acesso. Junto com esse livro, se você quiser comprar, você pode comprar o livro de exercícios, que é o livro de exercícios do. Então tem muitos exercícios, tem milhares de exercícios, não sei, mas são muitos, milhares. Cada um na mesma ordem que tem ali no livro. Então, o primeiro assunto é alfabeto. Então, o primeiro assunto do exercício, ó, vai ser o alfabeto. O segundo assunto vai ser a pronúncia. Os QR Codes aqui é porque vão ser exercícios de áudio. Então, você vai ouvir o áudio a partir dos QR Codes e depois marcar aqui, tá? E é muito exercício, viu, gente? O tamanho dessa bicha aqui. E a gente tem os livros de inglês. Eu não achei
quantification aqui. Ah, tá ali em cima. Depois eu mostro. Mas é parecido. Que tem a mesma estrutura, ó. Tá vendo? Igualzinho a gente fez o alemão para vocês. Vocês pediram tanto que a gente fez do inglês também. Que também é da mesma forma, tá? Tudo explicadinho, como se a gente estivesse conversando com vocês, com todo o resumo no final, né? Das tabelas importantes. Bônus, né? Explicações bônus. Então a gente tem aqui do alemão e do inglês. Fechou? Onde que compra, né, gente? Só mandar uma mensagem aqui que eu mando, mas se vocês forem no link da bio aqui, na bio, né? Quando você clica aqui, você vai na nossa página, no link tem o link para você adquirir os livros, tá? Gente, obrigada pelos corações. Eu amo que vocês mandam coração. Sou boba, né? Mas é muito amor. Como eu faço para comprar esses dois livros? Como eu falei, no link da bio, você vai na nossa página, Clube de Alemão, e lá na descrição do que é o Clube de Alemão, vai ter o link. Você pode comprar lá. Inclusive, se você adquirir os dois, tem desconto no livro digital e tal. É bem legal. Olha, vai lá dar olhar. O que mais? Como compra desde aqui da Suíça? Vai no link que lá tem. Ah, você quer digital ou físico? Onde você está e tal. E aí você vai ver todas as possibilidades. Se tiver qualquer dificuldade, gente, é só nos mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, nos consultores, né? Se você quiser conversar com eles, e a gente ajuda vocês. Então, não tô conseguindo, não tô sabendo direitinho. Manda uma mensagem para eles, tá? Alguém tinha feito uma pergunta? Preço? Dá uma olhada lá. Mas assim, a gramática tem a gramática digital que você vai receber, né, pelo seu computador, pelo seu celular, que ela é mais em conta, obviamente, porque assim não tem que imprimir, mas você pode imprimir se você quiser. A gente não bloqueia para impressão. E tem a gramática física, tá? Gente, falando em cursos, etc., quem tá afim de entrar no Clube de Alemão, muita atenção. Segunda-feira começam as aulas ao vivo do Clube de Alemão. Segunda-feira começam as aulas ao vivo do Clube de Alemão. Ou seja, se você estava pensando em entrar no clube, agora é a hora, porque segunda começam o ciclo de aulas ao vivo. Então você vai começar. Porque no clube a gente tem tantas aulas gravadas quanto as aulas ao vivo, de todos os níveis, todas as semanas. E esses níveis, e essas aulas ao vivo, elas são cíclicas. Então tem um ciclo, começa um ciclo, fica 6, 7 meses, acaba o ciclo, começa outro ciclo e assim sucessivamente. Então agora, segunda-feira, está começando um ciclo novo. Então se você tá afim de pegar as aulas ao vivo desde o comecinho, não perder nada, agora é a hora, né? Que aí você vai conseguir fazer as aulas gravadas no seu ritmo e fazer as aulas ao vivo, uma vez por semana, pelo menos, do seu nível, tá? Com os professores fantásticos que a gente tem. Inclusive, a pergunta foi: me conta um pouco sobre o clube de alemão. Eu vou contar rapidinho, gente, pra gente voltar a falar de perguntas de alemão, tá? Mas como é que funciona o clube? O clube são 10 cursos incluídos. Então você entra, você faz a sua assinatura, você tem tudo dentro da sua assinatura. Você tem alemão desde o zero até o avançado em aulas gravadas por mim, com o meu método, em que eu ensino para vocês como estudar primeiramente. Então você entra, você vai ter o método de como estudar, você vai mergulhar nesse método, que esse método é a coisa mais preciosa que tem no curso, e depois você vai fazer as aulas. As aulas são gravadas com muito exercício, parte de áudio para você treinar ouvido e fala. Todas as aulas. Tem a nossa comunidade para você tirar quantas dúvidas você quiser, quando você quiser, tá? Com os nossos professores, comigo. Além disso, a gente tem as aulas ao vivo, que acontecem todas as semanas em 2 horários. Então, se você tiver todas as semanas, de cada nível em 2 horários, tá? Então, se você tiver no Brasil ou na Alemanha, você vai conseguir fazer as aulas. Isso que eu tô falando que vai iniciar na segunda-feira, que tá imperdível. Se você tá pensando em começar agora. Lud, mas tem aulas gravadas e ao vivo? Sim, as aulas ao vivo são para você que, além das aulas gravadas, gosta de estar junto com o professor, com colegas, dentro de sala de aula, colocando o alemão para jogo, né, conversando. Além das aulas ao vivo, a gente tem aulas de conversação todas as semanas às sextas-feiras, tá? Também tem aulas de conversação também em 2 horários para dar, tanto para quem está no Brasil quanto para quem está na Europa ou em outros lugares. Tem curso de preparatório para certificações, desde o A1 até o B2, Goethe, TEG, DTZ, tá? Tem
Alemão suíço, para quem quer morar na Suíça. Alemão com música. Faça esse Unterschied, um curso que vai falar da diferença dos vocabulários em alemão. Quem já fala um pouquinho de alemão sabe que a gente sempre fica, nossa, qual a diferença entre isso e aquilo, né? Tem muitos outros conteúdos, como Alemão com Pequeno Príncipe, lista de leitura para vocês, muitos conteúdos de parceiros, como, por exemplo, vantagem e desvantagem de morar na Alemanha, como comprar uma passagem de trem na Alemanha. Assim, gente, o negócio é fantástico. Além disso, a gente tem o alemão para profissionais de saúde, incluído lá também um curso completo para profissionais de saúde. Tudo isso dentro da mesma assinatura. E eu vou falar uma coisa para vocês. Além de segunda-feira a gente estar começando as aulas ao vivo, estamos nos últimos momentos do preço do Clube de Alemão. Tabela de 2023. O Clube de Alemão vai aumentar, tá? E depois vocês não falam que eu não avisei, tá? Depois vocês não falam que eu não avisei. Por isso, agora é a hora, viu? Só isso. Como que faz para entrar? É só você ir no link aqui da bio também, tá? Que você vai encontrar lá Clube de Alemão para você se inscrever. Mas o site é clubedealemão.com, tá? Sem o tio. Alguém falando aí, melhor curso que eu já vi. Tamo junto, gente. Bom demais. clubedealemão.com. Você é de qual estado do Brasil? Sou de Minas, sou mineira. Quanto tempo fica disponível o acesso? É assinatura anual, 1 ano. Por que a gente faz assinatura de 1 ano? Por quê? Fica um preço acessível, né? Fica um preço bem legal. Se você quiser continuar, você renova. Tem muita gente que renova, tem gente que renova por 2, 3, 4 anos, porque adora, porque a gente está sempre colocando conteúdos novos, tem aulas ao vivo, né? tem um monte de coisas ali novas, então tem muita gente que gosta de renovar. Se você já chegou aonde você queria, beleza, você não é obrigado a ficar com a gente. Você não precisa pagar 5, 6 mil reais para ter um negócio para sempre, porque às vezes você só vai usar por 1 ano, né? As aulas de como aprender a estudar são iguais às que deu nos sábados alguns meses atrás? Olha, Mila, eu sugiro fortemente que você veja o curso Método SW, lá da plataforma, se você entrar. São 10 aulas, mas a 11ª, que é um resumão prático, tá? E deixa eu falar uma coisa para você. São aulas rápidas, não são muito demoradas. Eu sugiro que mesmo que você tenha visto algum evento no YouTube, que você veja essas aulas, porque lá no clube está sempre muito organizado, são aulas rápidas, dinâmicas, e para você relembrar, porque você tem que estudar de acordo com o método. O grande lance, gente, não é só estudar com a melhor professora do mundo, com a pessoa que melhor explica, é também você saber como estudar, como fazer o seu estudo individual. Então, nunca pule o método do curso. Se você é aluno e você pulou o método, você fez muito errado, você fez a coisa mais errada que você poderia fazer, tá? Alguém tá perguntando do curso de inglês. Um curso de inglês, gente, ele chama Punkify, tá? Se você for no meu Instagram, @aludefonseca, você vai ver. E o arroba dele, eu vou colocar aqui, é PunkifyBR. E o curso de inglês, ele é exatamente como o Clube de Alemão, para quem já conhece o Clube de Alemão. Ele tem curso do zero ao avançado, tem aulas ao vivo de todos os níveis, todas as semanas, tá? Ele tem em 2 horários, ele tem um monte de bônus, ele tem um curso especial de pronúncia feito por uma nativa, ele tem. Gente, se você conhece o Clube de Alemão, é a mesma estrutura, inclusive com aulas gravadas, com exercício, parte de áudio, comunidade para responder todas as suas dúvidas. Né? Quem também está na Punkify ama, tá? Vamos lá. Sou certificado B1. Alene, eu sou estudante do Clube de Alemão e da Punkify. E Helene? Sim, você me mata de orgulho, mulher. Sou certificado B1 pelo Goethe Institute. Estou na Alemanha há 1 mês, travo na fala. Como posso melhorar? Vou te falar uma coisa, Fê. Você tem nível B1, é normal travar, tá? Nível B1 não é um nível de, nossa, sou super fluente, não vou travar, tudo vai sair. Não. O B1 é o nível do eu consigo me virar muito bem. Me virar assim.
Tem certeza, Fê, que se você precisar resolver alguma coisa, você vai travar, vai ficar meio, meu Deus do céu, mas ali você vai conseguir resolver, né? Então, eu vou no supermercado, eu vou na padaria, eu vou até mesmo resolver alguma coisa burocrática. Vou passar um aperto? Vou, tá? Vou passar aperto. Mas, aos trancos e barrancos, eu consigo resolver. Principalmente porque você está só um mês na Alemanha. Então, além disso, tem todo aquele choque mesmo de se acostumar a ouvir nativos falando e tal. Você vai ver que isso vai passar com mais velocidade. O grande ponto do B1 é que ele é um nível que você já tem condições de ir melhorando no dia a dia. Porque quando você chega na Alemanha com um básico, com A1, com A2, o dia a dia ele não te ajuda a melhorar. Porque você entende tão pouco, mas tão pouco, que você tem que ir para um curso. Não adianta achar que com A1, com A2, que no dia a dia você vai melhorar. O B1 não. O B1 é um que você já consegue entender. Você já consegue, muitas vezes, né? Você consegue entender até o que você não entendeu. Ah, não entendi isso. Você consegue perguntar, né? O que você não entendeu. Você vai travar algumas vezes, mas você devagar vai melhorando. Eu cheguei na Alemanha com B1 a primeira vez. E eu me lembro do primeiro vai ter sido horrível. Mas continuar estudando, tá? E se enfiar no contexto da Alemanha, você vai ver que rapidamente, em questão de meses, você vai sentir uma grande diferença, tá? O B1 é um ótimo nível para chegar na Alemanha. É um ótimo nível, porque por mais que ainda não esteja, nossa, estou super confortável, você já consegue se desenvolver. Ficou claro? Às vezes a gente acha, também ainda estou travando, deve ter alguma coisa errada comigo. Não, normal, né? Que horas são as aulas ao vivo, Lud? Vou colar aqui, gente. Pera aí. Vocês estão perguntando das aulas ao vivo do clube, né? As aulas ao vivo que vão começar na segunda-feira. Tô entrando aqui no clube para ver para vocês, para não falar besteira, né? Elas vão ser 2h30 BR e 19 BR. Então, 2h30, aqui na Alemanha dá 7h30 e 19 horas do Brasil. Então, você viu que dá para você na Alemanha fazer ou às 14h30 do Brasil, às 19 do Brasil, e você brasileiro, 14h30 do Brasil, 19 do Brasil. E as aulas de conversação, que acontecem às sextas-feiras, meio-dia ou 18h30 do Brasil, tá? Essa pergunta que é boa, ó. Lude, meu cérebro pifa quando eu tento falar uma frase com 3 verbos. Na maioria das vezes é por causa do auxiliar. Aí a pergunta dela é: eu tentei escrever um livro. Como é que eu faço a frase eu tentei escrever um livro? Em português só tem 2 verbos, né? Tentei escrever, mas em alemão vai ter 3. Eu tentei, tentei tem 2 verbos, habe versucht, escrever, schreiben. Tá. Deixa eu escrever a frase aqui. Eu tentei escrever um livro. Vou até fixar aqui, ó. Como é que você faz para organizar uma frase em alemão? Quando a frase tem 2 verbos, tá? Eu tentei escrever um livro, você vai separar ela em 2. Se eu tenho 2 verbos, cada verbo é o centro de uma oração, que é uma parte de frase, né? Então, quando eu falo eu tentei escrever um livro, eu posso dividir assim: eu tentei escrever um livro. Vocês concordam comigo? Eu tentei escrever um livro. Eu tentei uma parte, escrever um livro é uma parte. Então, a primeira parte que você vai fazer é eu tentei, que vai ser ich habe versucht. Ich habe versucht. Eu tentei. Pronto, minha frase está pronta. Em alemão, quando eu tenho 2 verbos, 2 orações, eu preciso colocar uma vírgula. Ich habe versucht, vírgula. Vou separar por vírgula, e olha que loucura. Ich habe versucht, vírgula. E escrever um livro é uma oração infinitiva. Então, é o que eu tenho que ter lá no final, zu schreiben. Zu schreiben. Então, ein Buch zu schreiben. Se você não sabe fazer oração infinitiva, fica mais difícil, né? Mas aí é uma outra. Você não devia nem estar tentando fazer essa frase se você não aprendeu oração infinitiva. Então, às vezes, você vai falar assim: nossa, eu não consigo fazer essa frase porque eu não aprendi oração infinitiva. Então, você não devia nem estar tentando, porque não vai dar certo mesmo. Mas é assim: você vai dividir as duas frases. Eu tentei, ich habe versucht.
Escrever um livro, ein Buch zu schreiben. Divide por vírgula, tá? Se você não entendeu, não se desespere, porque às vezes é uma matéria um pouquinho mais avançada para vocês, tá? Pode fazer nos dois horários? Pode fazer nos dois horários. O tema da aula é o mesmo, né, naquele dia. Então você vai repetir o tema, mas às vezes para melhorar, né, pode fazer. Qual a diferença entre wäre, würde e hätte? Perguntinha boa, gente. Vocês estão com umas perguntas boas hoje? Vou começar com würde, pode ser? O würde seria tipo would do inglês. Para quem fala inglês, para quem não fala inglês, se preocupa não, que eu vou explicar. O würde, geralmente ele não tem nenhum significado. Ele vai acrescentar o verbo que vier junto com ele a ideia de iria. E esse verbo vai estar sempre no final. Vou dar um exemplo, tá? Ich würde Pasta essen. Ich würde Pasta essen. Ich würde Pasta essen. O que significa o würde? Nada. Mas olha lá no final. No final não tem o verbo essen, que é comer. Se eu tenho o würde na segunda posição e o verbo lá no final, esse essen, que é comer, vai virar comeria. Então o würde, ele acrescenta essa ideia de iria pro verbo. Ich würde Pasta essen, eu comeria pasta. Então, ich würde trinken, eu beberia. Ich würde hören, eu ouviria. Ich würde tanzen, eu dançaria. Entendeu? Até aí tudo bem? Escrevam aí, até aí tudo bem, Lute, pra eu saber. Então, eu vou usar o würde com outro verbo lá no final, ele vai acrescentar essa ideia do ria. Tô esperando os comentários aí que até aí tudo bem, senão não vou continuar a história, não. O Leonardo colocou, ich würde liebe. Errado, Leonardo. Ich würde lieben, com N. O outro verbo que vem junto com o würde tá no infinitivo, tem que ter N no final. Ich würde lieben. Ich würde trinken. Ich würde essen. Tá? Beleza. E o wäre e o hätte? O wäre e o hätte são o verbo sein, ser, e o verbo haben, ter, sem o würde. Como assim? É como se o würde já tivesse aplicado direto neles. Então, o würde já está aplicado no sein. Em vez de eu falar assim, ich würde sein, eu seria, eu digo direto, ich wäre. É a mesma coisa. É que o verbo sein tem a tendência de, em vez de usar o würde, é mais comum eu usar direto o wäre. A mesma coisa para o hätte. O hätte é a mesma coisa de ich würde haben. Ich würde haben, eu teria. Mas em vez de eu dizer ich würde haben, eu digo ich hätte, eu teria. Dá na mesma, é a mesma coisa, mas é mais comum, tá? A gente usar o sein e o haben direto. Então, wäre e hätte. Enquanto os outros verbos é mais comum eu usar o würde e o verbo no infinitivo no final. Ficou claro? Então, wäre, eu seria. Hätte, eu teria. Würde, mais outro verbo da uria. Würde essen, eu beberia. Würde trinken, eu... Würde essen, eu comeria. Würde trinken, eu beberia. E assim, sucessivamente. Bom, gente, sacaram? Vamos ver o que mais. Qual a diferença entre ich möchte gerne und ich hätte gerne? Nenhuma. Nenhuma. Aqui não é hatte, é hätte com umlaut, tá? Você escreveu errado na sua pergunta. Ich hätte gern. Ich möchte gerne significa eu gostaria. Então, eu vou pedir uma, uma cerveja. Eu digo, ich möchte gerne ein Bier, bitte. Eu gostaria de uma cerveja. Eu posso dizer, ich hätte gerne ein Bier, bitte. Eu gostaria de uma cerveja. Eu teria com prazer uma cerveja, que vai dar no contexto a mesma coisa. Você estaria falando, eu gostaria de uma cerveja, ou eu teria com prazer uma cerveja. É a mesma coisa. É um jeito de fazer um pedido, tá?
Lud, me lembra, por favor, como eu monto a estrutura da frase. Ich denke das. Depois desse das, como é a frase? Toda vez. A gente tem, gente, esse das com dois S's, que significa que. Então, ich denke das, eu penso que. Então, eu penso que você está bonito. Esse eu penso no sentido de eu acho. Eu acho que você é simpático. Eu acho que o tempo está bom. Eu acho que a gente deveria ir pescar. Então, eu acho que, né? Ich denke das. É um jeito de você dar a sua opinião sobre alguma coisa. Uma coisa importante é, antes do das vai ter sempre uma vírgula, né? A frase com das vai ser sempre separada por vírgula. E a segunda coisa muito importante é que o das faz parte do que a gente chama de conjunção subordinativa. Eita, que nome horroroso! Basicamente, o que isso quer dizer é que o das, ele joga o verbo para o final. Então, muitas vezes a gente fica tentando aprender nomes difíceis e tal, mas em alemão a gente vai ter um grupo de palavras que toda vez que ele estiver no início da sua frase, ele vai jogar o verbo dessa oração para o final. Lud, por quê? Porque Deus quis assim, para que os professores de alemão tenham sempre emprego, para que você nunca aprenda, nunca tenha tanta certeza do que está fazendo e mande uma mensagem para a Lud. Gente, é porque Deus quis assim, é a lógica do alemão, né? Então, na lógica do alemão, a gente vai jogar o verbo para o final com algumas palavrinhas, como das, que significa que, como weil, que significa porquê de resposta, como obwohl, que significa apesar de, né? Etc. Tá, e aí? Vamos falar agora como é que vai fazer. Vamos dizer que a frase é assim. Ich, du bist schön. Fazer uma frase simples, tá? Porque com a frase simples fica claro. Du bist schön. Du bist schön significa você é linda ou você é lindo. Então, se eu quiser dizer assim, eu acho que você é linda, ich denke das, eu acho que. O que eu acabei de falar para vocês? Quando a frase começa com das, com esse que, eu vou ter que jogar o verbo pro final. Se a frase é du bist schön, você é linda, esse bist é o verbo. Ele vai ter que ir para a última posição. Então a frase vai ficar: Ich denke, dass du schön bist. Vou até escrever o bist com letra maiúscula aqui. Não reparem. É só para você, para ficar bem claro para você. Então, ich denke, dass du schön bist. Por que esse bist, né, que é o porque você é bonito, por que ele tá lá no final? Porque o das, ele joga o verbo pro final. A tradução ao pé da letra da frase seria: eu penso que você bonito é, né? Por isso que o pessoal fala que alemão é igual a língua do mestre Yoda. Por quê? E a gente vai ter algumas palavras que vão ter esse superpoder de jogar o verbo pro final, tá? Que palavras são essas? Das, que significa que. Weil, que significa porquê de resposta. Obwohl, que significa apesar de. Während, que significa enquanto. E assim sucessivamente. Fechou? Sacaram? Boa. Minha meta é estudar de 5 da manhã até as 9. Em 6 meses eu consigo falar melhor. Em 6 meses você vai estar voando se você estudar realmente 4 horas por dia. Nossa, em 6 meses você vai estar voando. Estudar corretamente, né? Não é estudar de qualquer jeito. Seguindo o método. Fazendo um calendário de revisão. Porque para estudar 4 horas, você tem que estar fazendo um bom calendário de revisão para não esquecer as coisas. Porque como você vai aprender muita coisa nova por dia, sem calendário de revisão, você esquece tudo, tá? Então não deixe de fazer calendário de revisão. Vamos ver o que mais. Hum... Moro no Brasil, mas estou me mudando para a Alemanha até setembro, não sei nada. Alemão, seu curso pode me ajudar? Meu filho, Jefferson, você vai para setembro, junho, julho, agosto, setembro. Você tem 4 meses. Faz logo sua inscrição. Não sei, assim, vocês estão indo para a Alemanha amanhã e ficam enrolando para fazer inscrição no curso. Eu não entendo isso, gente.
Aí chega lá, passa o maior perrengue. Você se desculpa a honestidade, sabe? Mas passa uma perrengue, acha que a Alemanha é ruim, que é tudo difícil. Por quê? Porque já sabe que vai para a Alemanha e ainda tá pensando se vai comprar um curso. Entra no clube e começa a estudar e olha um horário e estuda direito. 4 meses dá para você melhorar muito a sua experiência na Alemanha. O que mais? Lud, você pode explicar a diferença do werden como verbo e como auxiliar? Nossa, que pergunta legal. Vocês estão bem de pergunta hoje, hein, gente? Tô gostando de ver. Só pergunta esperta. Werden significa tornar-se, tá? Werden significa tornar-se. E como é que eu vou. Quando é que ele vai significar tornar-se? Ele vai significar tornar-se quando ele estiver sozinho na frase. Quando ele for o único verbo da frase. Ele é o único verbo da frase que significa tornar-se. Então, eu posso dizer assim: Carla wird Mutter. A Carla torna-se mãe, no sentido de ela vai se tornar mãe, né? Ela tá grávida. Ou Luiz wird Arzt. O Luiz vai virar médico, né? Ele vai se tornar médico. Então, o verbo não está sozinho na frase. Ele é tornar-se, tá? Pronto. Só que o verbo muitas vezes não vai estar sozinho na frase. Como é que eu vou saber isso? Eu vou sempre olhar para a última posição da frase. Se eu tiver o verbo na segunda posição e outro verbo na última posição, o verbo ele deixa de significar tornar-se. Você tem que esquecer que um dia ele significou tornar-se e ele vai ter outro significado. Como assim? Se lá no final da frase do verbo tiver um verbo no infinitivo, o que é um verbo no infinitivo? Deve terminar com n, en no final. Esse werden ele vai ser o que a gente chama de auxiliar do futuro. Ou seja, ele vai demonstrar que aquela frase está no futuro. Vou fazer um exemplo aqui, tá? Ich werde nach Hause gehen. Quando eu digo ich werde nach Hause gehen, ich werde nach Hause gehen, veja bem, eu tenho o werde lá na segunda posição. Então, será que é tornar-se? Mas eu vou olhar lá na última posição. E na última posição tem o verbo gehen, que é gehen, que é ir, né? Ir. E ele está no infinitivo, ele tem en no final. Então, esse werden, ele deixa de ser tornar-se e ele passa a ser futuro. Essa frase significa eu vou ir para casa, eu irei para casa. Tem a ideia do futuro. Então, se eu vou encontrar um amigo, ich werde einen Freund treffen. Eu vou encontrar meu amigo, eu encontrarei meu amigo. Uma ideia de futuro. Alguém perguntou, é igual o will do inglês? Sim, mesma ideia. Então, o verbo sozinho, ele vai ter sentido de tornar-se. Se no final tiver um verbo no infinitivo, ele vai ser ir, né? Eu vou fazer tal coisa, eu vou beber tal coisa, eu vou. Só que esse vou, ele vai, nós vamos, não é ir, pedir no sentido de pegar suas perninhas e se deslocar para algum lugar. É no sentido do futuro. Eu vou comer batata, eu vou encontrar um amigo, eu vou fazer natação, etc. Além disso, então essa frase aqui significa eu vou nach Hause, para casa, gehen ir. Eu vou ir para casa, eu irei para casa, tá? Alguém perguntou que esse nar significa para casa, quando está junto com house. Nar também significa depois, mas junto com a palavra casa ou junto com uma cidade, vai ser nar, vai ser para. Além disso, o verbo ele pode ser voz passiva, tá? Nossa, o que é isso? Se ao invés de na última posição eu tiver um verbo no infinitivo, se ao invés de ter um verbo no infinitivo, perdão, eu tiver um verbo no particípio, por exemplo, die Wand wird heute gemalt. Ele se torna voz passiva. O que é isso? Olha só. Die Wand wird heute gemalt. Die Wand wird heute gemalt. Se você dá uma olhadinha, lá no final eu tenho gemalt, que é um verbo, mas não é um verbo no infinitivo. O verbo no infinitivo seria malen, com n no final. Isso aqui é um particípio.
Eu nunca vi participo na vida. Não preocupa com isso. Só preocupa. Quem já tá entendendo a explicação, entenda. Quem não tá, espera 30 segundos que vai acabar a explicação e você não precisa se preocupar com isso. Quando eu tiver particípio no final, tá? O ver, o significado dele vai ser é. Então, a parede é pintada hoje. No sentido de estar sendo pintada hoje. Então, é isso, gente. Eu não vou entrar muito a fundo no voz passivo aqui, que é um pouco mais complexo, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: tem o verbo sozinho, ele significa tornar-se. Tem outro verbo no final, eu tenho que analisar se esse verbo está no infinitivo ou se ele está no particípio. Se o verbo estiver no infinitivo, com N no final, é futuro. Se estiver no particípio, com G e T no final, é voz passiva. Uma outra pergunta aqui, boa demais. Como usar os odás? Os odás vai significar de modo que. De modo que. Então, por exemplo, pensando num exemplo simples aqui. Ich habe viel gesprochen, so dass alle überrascht waren. Uma frase aqui. Então, essa frase significa: Ich habe viel gesprochen. Eu falei muito. So dass, de modo que, de maneira que, alle überrascht waren. Todos ficaram surpresos. Que eu provavelmente não falo muito, então falei muito, falei tanto que todos ficaram de forma que, de maneira que todos ficaram surpresos. Então, esses odás, ele vai indicar a consequência, né? Consequência daquilo que eu falei, de modo que algo aconteceu. E ele vai, se você estava aqui, né, Mili, quando eu estava explicando o das, a estrutura dos odás com o das é a mesma do das, o verbo vai para o final da frase, tá? Por isso aqui eu tenho vaga no final. Ficou claro? Alguém tinha feito uma pergunta aqui? Luiz, está tendo alguma promoção para o curso de alemão? Não tem promoção para o curso de alemão. Nunca teve, nunca terá, viu, gente? Tem gente que espera. Não, Luiz, vou esperar a promoção do clube de alemão. Nunca vai ter, nunca vai baixar de preço. E eu fiz uma coisa aqui que eu nem tinha conversado ainda com a minha equipe de fazer, que é avisar vocês que vai aumentar de preço. Então, se vocês estão pensando em comprar e estão esperando promoção, não espere, compre, porque vai aumentar o preço. Já está nesse preço, já tem mais de ano, muito mais de ano já. Mais de um ano, quase 2 anos. Então já está na hora de aumentar, tá? Então, fiquem ligados nisso aí. Quem avisa, amigo é, hein? Gente, vou fazer vou responder a última pergunta, hein? Que já são 11 horas. A Mili perguntou qual o preço, né, gente? Qual o preço do clube de alemão? Vocês viram tudo que eu falei que o clube de alemão tem, né? Pois é. O preço dele é R$ 1.660 no pagamento à vista de assinatura anual. Ou pode dividir em 12 vezes de 165, 166, tá? É de graça. Modéstia à parte, por tudo que eu falei com vocês que tem lá dentro, né? Realmente é uma solução completa, vai aumentar de preço. Se você está em dúvida, será que é bom mesmo? Entra, faz a sua matrícula, tá? Porque você tem 7 dias de garantia incondicional. Então faça a matrícula. Quando você fizer a matrícula, tudo que tem no Clube de Alemão vai estar disponível para você. Pum, abriu. Fuce o quanto você quiser lá dentro, tá? Entre, olhe tudo o que você quiser, porque você tem 7 dias. Se dentro desses 7 dias você mandar uma mensagem pra gente falar assim, não quero mais, não é para mim. Dinheiro estornado, se tornamos sem fazer perguntas, não vamos perguntar por quê, tá? Então, eu digo isso porque às vezes a gente fica com medo de comprar, né? Assim, nossa, se for ruim. Você pode entrar, ver tudo e pode pedir cancelamento dentro dos 7 dias. E eu te garanto, você vai apaixonar. Cuidado
tá? Cuidado que você vai apaixonar e vai ficar viciado. O Rudney perguntando, o Alex dá aulas no clube? Sim, o Alex tem curso lá no clube, como por exemplo, o Vasta Unterschied, que é o curso Qual é a Diferença? Foi o Alex que fez o curso. Tem o curso da certificação A2, foi o Alex que fez o curso, então o Alex está lá também, tá? Eu começo pelo vocabulário ou pela gramática? Olha, Sandra, o curso é excelente. Comecei do zero mesmo, estou no início do B1. Tamo junto, Sandra. Eu começo pelo vocabulário ou pela gramática. Gente, tanto o vocabulário quanto a gramática são essenciais para você aprender alemão. Às vezes a gente fala assim, o pessoal fala assim, eu vou aprender só gramática. Não adianta você só aprender gramática, porque se aprender a gramática, você sabe a estrutura, mas você não vai conseguir completar aquela estrutura. Eu sempre falo o seguinte, a gramática é como se ela fosse a espinha dorsal, né? Ou como se ela fosse o esqueleto. E o vocabulário é a carne. Imagina, né, a pessoa com esqueleto, mas sem a carne. Vai dar certo? A pessoa vai conseguir caminhar por aí? Não. Agora, só a carne sem o esqueleto, vai dar certo? Não. Então, você precisa dos dois, né? Eu vejo muita gente investindo só em gramática e depois fica com aquela sensação de que está travando, porque não tem vocabulário suficiente. E eu conheço muita gente investindo só em vocabulário e acaba que vai falando muitas coisas muito erradas e depois tem que compensar com a gramática. Tem que aprender os dois, né? Tem que aprender um pouquinho de gramática e muito vocabulário sempre. Um pouquinho de gramática e muito vocabulário. Por quê? Porque com um pouco de gramática e muito vocabulário você já consegue se comunicar. O vocabulário vai servir para você entender, para você se você tiver muito vocabulário, você consegue entender uma música, você consegue ler um livro, né? Mas para você falar, se comunicar bem, necessariamente você vai precisar da gramática. Então, eu diria de você fazer os dois ao mesmo tempo. Um pouco de gramática, aprende um montão de vocabulário. Então, vou dar um exemplo. Aprendi a fazer frases no futuro, tá? Aí eu aprendi que a estrutura é werden na segunda posição e verbo no infinitivo no final. Acabei de explicar isso para vocês. Agora eu vou pegar um montão de vocabulário, vou fazer minha lista de vocabulário e vou fazer várias frases com o futuro, usando meus vocabulários que eu aprendi. Então eu tô aprendendo a gramática e aplicando o vocabulário que me interessa, entende? Lá no clube, por exemplo, a gente tem listas e listas de vocabulário. Na Punkify, a gente tem, né, o nosso curso de inglês, a gente tem um curso de aceleração de vocabulário que você aprende 30 palavras por dia, exatamente para você chegar à fluência mais rápido. Se você tiver muito vocabulário, você chega à fluência mais rápido. Mas isso não significa que você não vai precisar de gramática. Ficou claro, gente? Alguém está perguntando, o curso é sempre atualizado, Lud? Sim, a gente tem sempre atualização no curso, tá? Muita coisa nova acontecendo lá dentro sempre. Sempre curso novo, a gente muda o material, vai melhorando o material que, que já estava pronto. Tem curso novo sempre, tem muito bônus, tem sempre bônus novo. Tem aulas ao vivo, né? Novas sempre. Então tem muita coisa nova. Essa é a ideia do clube, né? Por isso que a gente tem um clube, a gente não tem um curso, a gente tem um clube. Porque a ideia do clube é pessoas juntas fazendo atividades e sempre uma atividade nova. Você usa dentro do clube que te interessa, né? Então, tem gente que vai jogar basquete, tem gente que vai nadar, tem gente que vai jogar tênis, né? Assim é o nosso clube de alemão. Minha gente, espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro de hoje. Foi muito bom. É... Tô muito feliz, Ellen. Você e o Alex são incríveis, louco para entrar no clube. Entra antes que pessoalmente e entra logo que segunda-feira começam as aulas ao vivo, tá? Tamo junto, minha gente. A gente se vê final de semana que vem, 10 horas horário de Brasília. Estamos aqui novamente tirando dúvidas. Então, vão anotando as dúvidas de vocês aí no caderno, que chega no sábado, vocês vêm tirar as dúvidas. Sábado que vem, professor Alex aqui. Fechou? Pessoal falando que foi excelente a aula, muito bom. Wunderbar. Tamo junto, amo vocês. Muito obrigada pelo carinho, sempre. Muito obrigada pela presença, pelas perguntas, pelo interesse. Contem comigo, tá? Para o que vocês precisarem. Meu objetivo é fazer com que vocês cheguem aonde vocês quiserem, né? Onde vocês quiserem com o alemão. Esse é meu objetivo, meu maior objetivo da minha vida, né? Espero pegar na mão de cada um de vocês e levar vocês até lá. Fechou? Até semana que vem, minha gente. Tschüss!